Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do professor Pablo Medeiros. Estamos dando continuidade aqui ao vídeo passado que foi de razão e proporção. Vimos as duas propriedades de proporção e agora vamos estar respondendo o exemplo para colocar em prática o que vimos nessa aula, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, não esqueçam de dar aquela força aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like aqui e vamos embora, vamos lá. Bom pessoal, no exemplo de hoje, uma coisinha bem simples aqui para a gente colocar em prática. Veja só, a razão entre as idades de Isis e Luzia é de 3/5. Sabendo que Isis tem 12 anos, quantos anos tem Luzia? Então, veja só aí você, que o exemplo está bem claro, né? Ele diz a razão, né, entre as idades de Isis e de Luzia. Então, se é a razão, pessoal, nós temos que montar aquela estrutura lá que nós vimos na aula anterior, aquela estrutura fracionária. Eu vou chamar aqui o numerador de I e o denominador de L, para montar aqui a razão entre as idades de Isis e Luzia, tá bom? E a questão diz que essa razão é igual a 3/5, tá bom? Além de que o problema diz aqui também que a idade de Isis, então I é de 12 anos, tá bom? Então, com isso daqui, pessoal, nós temos que aplicar o que foi visto na aula anterior para que possamos encontrar o resultado da idade de Luzia, tá bom? Pessoal, verifique bem aqui que Isis é 12 anos. Então, essa idade aqui, nós temos que pegar e substituir aqui, certo? Bom, então, isso daqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. Voltar aqui para a nossa cor. Então, nós temos que Isis, já que é 12, então 12 sobre L, que é a idade de Luzia que estamos querendo procurar, é igual a 3/5, certo? Bom, pessoal, quando chega aqui, né, automaticamente você é levado a pensar duas coisas. E agora? É de acordo com o que eu estudei. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade 1 ou vou aplicar a propriedade 2, né? Bem sabemos, né, que ambas as propriedades são válidas. Então você pode aplicar tanto a propriedade 1 como a propriedade 2. Vamos fazer as duas para ver se nós conseguimos entender mesmo o que foi dito na aula passada. Então, inicialmente, eu vou estar escolhendo aqui aplicar o raciocínio da propriedade 1, tá certo? Tenho certeza que vocês lembram bem lá o que é que dizia a propriedade 1, né? Nós conversamos bastante sobre ela e ouvimos muito essa propriedade 1 aí e falamos também, né, quando a gente tem justamente essa situação aí, igualdade entre frações, meios pelos extremos, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos aplicar ela. Então, vamos ter aqui os meios, é L e 3. Então, 3 vezes L dá 3L. E os extremos é 12 e 5. Então, 12 vezes 5 vai nos resultar aqui em 60. Então, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Vai ficar assim, ó, 60 dividido por 3, e que nós sabemos que é igual a 20. Então, chegamos aqui à nossa conclusão que a idade de Luzia é de 20 anos. Isso aplicado à propriedade 1. Tá bom? E se nós decidíssemos aplicar aí a propriedade 2? Com certeza nós encontraríamos o mesmo resultado, mas será que encontraríamos mesmo? Vamos matar aqui essa curiosidade e ver se compreendemos bem tudo que foi dito na nossa aula anterior. Veja só. Vou separar aqui, não vou mexer aqui agora, vou deixar aqui. E agora nós vamos aqui, ó, para a propriedade 2. Vamos para cá, vamos para a prática. Então aqui, o primeiro número no caso é 12. Vocês podem ver aqui na fração, já está escrito aqui na propriedade 1, vou deixar aqui. Certo? O segundo é L, o terceiro é 3 e o quarto número é 5. Então eu vou escolher somar aqui, pessoal, o segundo e o quarto número respectivamente, tá certo? Para encontrar aí essa proporção entre essas frações. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar assim, então 12 mais L sobre L, eu somei L, então eu vou dividir por L, é igual a 3
mais 5. Eu somei 5, então eu vou dividir aqui por 5, tá bom? Pessoal, quando a gente efetua a segunda propriedade, verifique você aí que de imediato a gente não encontra o resultado de L. O que foi que encontramos após aplicar a segunda propriedade? Outra igualdade de fração. Ah, entendi, professor. Então agora eu vou aplicar a propriedade 2? Não. Se a gente aplicar de novo a propriedade 2, iremos encontrar outra igualdade de frações. Vamos encontrar outra proporção. E se você continuar aplicando sempre a propriedade 2, você sempre vai encontrar apenas igualdade entre frações, proporção entre duas razões, tá certo? Então, note aí que quando a gente chega nessa situação aí, após aplicar a propriedade 2, que agora nós somos meio que obrigados a aplicar a propriedade 1, né? A efetuar os meios pelos extremos, tá bom? Então veja bem, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 mais 5 é 8, 8 vezes L, então nós encontraremos aqui, ó, 8L. É igual ao produto dos extremos. O primeiro extremo é 12 mais L, certo? E o segundo extremo é justamente 5, então vezes 5. Note aí, pessoal, que quando a gente efetua, nesse caso para os meios dos extremos, nós temos que aplicar aqui a distributiva da multiplicação, ou seja, o 5 está multiplicando esses elementos entre parênteses. Então, nós vamos distribuir a multiplicação do 5 para todos os elementos que estão entre parênteses, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, 8L continua, vai abrir azul, né? Não vou deixar aqui. 8L continua aqui, não vai ser mexido, esse termo está antes da igualdade. E aqui nós temos, ó, 5 vezes 12, 60, mais, repete sinal de mais, 5 vezes L igual a 5L, tá certo? Quando chega aqui agora, antes da igualdade e depois da igualdade, nós temos elementos que estão com variáveis. Então, esses elementos a gente deixa em um lado apenas da igualdade. Perceba que nesse número aqui, ó, é 8L. O coeficiente, esse número que multiplica o L, é maior do que esse 5, o coeficiente que multiplica o L depois da igualdade. Como esse 5 é menor, eu vou passar ele para próximo do 8, tá bom? Então, se nós temos aqui, ó, 8L, o 5 está positivo, ele vai passar negativo. Então, 8L menos 5L, isso aqui será igual a 60, que já fica lá. 8L menos 5L, 3L. Olhe só aí essa igualdade que encontramos agora. 60, exatamente o que você está pensando aí. Essa estrutura aqui, ó, nós já tínhamos encontrado anteriormente aqui, ó, após aplicar a primeira propriedade de proporção. Então, veja bem você aí, preste bem atenção, veja bem você. Aplicando tanto a primeira quanto a segunda propriedade, nós vamos encontrar o mesmo resultado, tá certo? Então, tanto faz você realmente aplicar a primeira propriedade quanto a segunda, vai lhe dar sempre o mesmo resultado, mas note que há uma diferença. A segunda propriedade, ela deixa o seu cálculo um pouco mais recheado, tá bom? Nós acrescentamos aqui, ó, veja bem você, ó, acrescentamos aqui, ó, a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação, sendo que na propriedade 1 nós não precisamos fazer isso. Então, a propriedade 2 recheia um pouco o seu cálculo. A propriedade 1 é um pouco mais simples, aplica mesmo pelos extremos e a gente encontra, né, aquela variável que está sem o número, tá bom? Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? As duas propriedades são válidas, mas a primeira, aqui o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, lhe dá o resultado mais rápido, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí nas propriedades, vá lá no vídeo anterior, preste atenção ao de novo, pode deixar seu comentário se tiver dúvida, tanto aqui quanto na rede social. Pessoal, se tiverem gostado, peço que vocês compartilhem esse vídeo aí, mande para o seu amigo que está com dificuldade, ajude-nos nesse trabalho, tá bom? Então vamos juntos continuar os tópicos para a gente se preparar para a nossa prova. Valeu, pessoal, até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser.